Boa tarde, eu me chamo Antônio Germano. Boa tarde, eu me chamo Samara. A gente vai apresentar o trabalho sobre a teoria psicossocial de Erik Erikson, referente à disciplina de Psicologia do Desenvolvimento do curso de Computação fornecido pela UFC. Esse trabalho é referente à atividade 3 e iremos abordar aqui algumas propostas da teoria de Erik Erikson a respeito do desenvolvimento humano. O trabalho ele ficou dividido da seguinte forma: a gente vai falar um pouco sobre Erik Erikson, os principais aspectos de sua teoria, vamos tratar um pouco sobre os estágios psicossociais da crise do ego e aí no final teremos umas considerações sobre o que foi abordado. No caso, a Samara optou por não aparecer, vai ficar só no áudio. Vamos dar continuidade aqui no processo. Quem era Erik Erikson? Ele nasceu em Frankfurt, Alemanha, no ano de 1902, tendo seu falecimento no ano de 1994. Inicialmente, ele não tinha optado por ser um psicólogo, né, trabalhar na área psicanalista. Ele optou pela carreira de artista e foi convidado a trabalhar em uma escola para pacientes submetidos à psicanálise. Foi nessa época que ele entrou no grupo da Anna Freud, que é filha de Freud, e ela trabalhava em cima das teorias do pai. O pai dela Freud trabalhava sobre os conceitos psicossexuais a respeito do desenvolvimento humano. Ele abordava muito essa área. Já a Ana, ela trabalhou um pouco abordando ela pegou a teoria do pai dela e acabou desenvolvendo na parte psicossocial também. Ela aborda algumas das teorias do ego, só que o Erikson ele entrou mais adentro nessa teoria. Ela trabalhava numa categoria dividida em 10 fases, enquanto ele dividiu em apenas 8. Em 1933, ele veio a se casar com uma canadense e mudou-se para os Estados Unidos, continuando seus estudos na área da psicanálise e vindo assim a se tornar o primeiro psicanalista infantil americano. O foco do estudo de pesquisa de Erikson era voltado aos conflitos do ego, onde ele pegou toda a teoria de Freud e evoluiu ela para as questões do ego. Ele voltou toda a pesquisa do Freud para os princípios do ego. Os principais aspectos de sua teoria. Desviou o foco fundamental da sexualidade para as reações sociais e a sua veio a proposta dos estágios psicossociais, que envolve outras artes do ciclo vital, além da infância, ampliando a proposta de Freud. Que no caso, Freud ele focou muito no desenvolvimento da criança. Daí então, o Eric começou a estudar desde a infância até a fase final da vida humana. Para cada fase da vida, ele criou perfis e esses perfis ficaram divididos em 8 etapas. A cada etapa, o indivíduo cresce para atingir as exigências internas do seu ego. E em cada estágio, o ego passa por uma crise. E dependendo do retorno dessa crise, se for positivo ou se for negativo, a criança, o ser humano vai construindo um ego mais forte, um ego mais fortalecido ou um ego mais frágil. Da solução das crises surge um ego mais forte. A cada crise, a personalidade vai se reestruturando e no final do processo, ele vai se desenvolvendo positiva ou negativamente, dependendo de como ele passou por essa fase. Aí os estágios psicossociais da crise do ego são divididos em 8 categorias, como eu já havia falado, que vão desde a confiança até o desespero. E a gente vai abordar individualmente cada uma dessas categorias, começando da confiança básica versus desconfiança, que vai até os 2 anos da criança, da autonomia versus a vergonha e dúvida, que é entre os 2 e 3 anos, iniciativa e culpa,
que vai dos 4 aos 5 anos, da diligência e inferioridade, que fica entre os 6 e 11 anos, identidade versus confusão de identidade, que é entre os 12 e os 18 anos, intimidade versus isolamentos, que fica entre os 19 e os 40 anos, e da generatividade versus estagnação, que é entre os 40 e 60 anos, e integridade versus desespero, que fica na fase final, após os 60 anos até o final da vida humana. Começando pela confiança versus a desconfiança, nesse estágio o bebê interage com seus cuidadores mais próximos, ou seja, ele cria um vínculo com a sua mãe. A mãe vai ser a principal fonte de confiança do bebê, onde ele vai desenvolver a sua confiança. A partir do momento que ele se vê sozinho, que a mãe se afasta um pouco dele, ele começa a criar aquela esperança de que a sua mãe vai retornar. Daí, dependendo do retorno da mãe ou não, ele vai começar a desenvolver a confiança ou a desconfiança. A mãe retornando, ele vai ficar com aquela sensação que as pessoas e os objetos existem mesmo não estando na presença dele. Que não necessariamente ele precisa estar vendo ou tocando em algo para essa coisa existir. Desses primeiros atos de socialização surge um sentimento de segurança que desenvolverá a confiança nas pessoas e no ambiente. Os comportamentos de insegurança, desconfiança e ansiedade seriam efeitos colaterais de negligência nessa fase, onde a gente tem que ter, de certa forma, uma atenção à criança, não deixar a criança desamparada, para que ela possa se desenvolver com um ego mais fortalecido logo na primeira fase, não ocasionando distorções nas próximas fases, onde ela já vai estar um pouco mais desenvolvida. Autonomia versus vergonha e dúvida. Essa fase ocorre entre os 2 e 3 anos, e é uma fase onde a criança ela já está começando a desenvolver a linguagem, aí coincidindo com o senso de autonomia. Nessa fase a criança já começa a entender que é um ser social dentre os outros e a aprender a manipular os objetos. Começa a ter o contato com os objetos, a utilizar as mãos. De certa forma, ela ainda se encaixa na fase oral, que é da teoria de Freud, onde o bebê utiliza muito da boca para conhecer o mundo. Porque, inicialmente, ele aprende pela boca. Se ela própria é aceitável nesse círculo social, desenvolvendo sua autonomia, contudo, críticas repreensivas tendem a causar sentimento de dúvida ou vergonha. Como ela está numa fase de aprendizagem, a primeira fase de aprendizagem dela, a repreensão pode causar alguns efeitos colaterais muito graves na criança, vindo a ela a ter vergonha, entrar no sentido de dúvida. Nessa fase, é bom não repreender a criança de forma muito negativa, para não afetar o ego dela, não tornar ela uma pessoa envergonhada, com pouca autonomia e sem atitude. A vergonha seria uma raiva de si mesmo pela exposição à censura. Uma censura abusiva de forma muito negativa irá causar um trauma exagerado na criança. Agora a Samara vai dar continuidade à apresentação. Eu vou falar um pouco sobre iniciativa versus culpa. Esse estágio é o terceiro estágio e a fase de idade é entre 4 e 5 anos. Nessa fase, a criança já entende um pouco do que é certo e o que é errado, o que deve ou não fazer. Também já tem uma imaginação muito elevada, inclusive na alfabetização, por conta do QI mais avançado. E a iniciativa, ou falta dela, gera responsabilidade internalizada na forma de culpa. Diligência versus inferioridade. É o quarto estágio da criança, do ser humano. Nesse estágio, a criança fica meio que confusa em relação aos outros, principalmente nas escolas, no período de adaptação. A industriosidade, a diligência e a perseverança são recompensantes. Se há muita cobrança ou
inadmissão de falhas, pode surgir uma desmotivação e sentido de inferioridade. Identidade e confusão de identidade. Nessa fase, entre 12 e 18 anos, já na adolescência, domina a demanda pela identidade. Esse é o quinto estágio da puberdade, ou mais conhecido adolescência. Nessa fase, o adolescente ainda não sabe ao certo sua identidade. Intimidade versus isolamento. Entre 19 e 40 anos. Uma vez estabelecida a identidade, a pessoa aproxima-se de outra conforme os valores, gostos e interesses em conjunto fora essa mesma identidade. Nesse estágio, o jovem está com a mente mais aberta para relacionamento e já está apto às amizades. A incompreensão de outro sujeito ou a dificuldade em forja relações íntimas podem empurrar a pessoa para o isolamento. Generatividade versus estagnação. Entre 40 e 60 anos. A socialização adulta anterior pode resultar em uma carreira familiar ou amizades duradouras. Nesse sétimo estágio, já é a fase adulta. A partir daí, surgem as responsabilidades com o trabalho e com a família, onde também o indivíduo tem a preocupação de se estabilizar para que sua geração futura fique bem estruturada. O papel profissional requer tanto reconhecimento quanto influência em seu meio, inclusive além das recompensas meramente utilitárias. Se os projetos frustram ou sua autoavaliação não é satisfatória, já há uma estagnação e autossabotagem. Último slide, integridade versus desespero. Essa fase adulta, entre os 60 e o resto da vida, é a fase do balanço. A pessoa madura reflete sua vida, sua história e legado não são avaliados. Quer por arrependimento ou gratidão, a pessoa pode se tornar mais doce. Quer por revolta ou indiferente, uma pessoa amarga que liga menos para a opinião alheia. Nesse estágio, a maturidade é o oitavo estágio. Nessa fase, o indivíduo já se acha incapaz de realizar algumas atividades físicas e também fica relembrando sua vida quando era mais jovem. E até chegar o seu fim, né, de vida, fim do ciclo. Acho que para isso é o que temos. Germano? Sim, dando continuidade a respeito do assunto, segundo Erickson, durante o ciclo vital, construímos o que ele denomina o plano de vida, né? Um curso, um roteiro, segundo o qual as crises do ego vão se desenrolar de certa maneira, que parece ter sido determinada pela infância, pelas primeiras crises do sujeito. Também deve-se considerar o contexto histórico e cultural, utilizando essas informações como instrumento de análise. Afinal, são elas que vão nos dar indicativos da formação de uma identidade que é construída e mantida pela sociedade. Como é que se pode dizer? Porque, querendo ou não, o ambiente ele vai influenciar positivo ou negativamente. São os fatores sociais, os fatores pessoais,
eles sempre vão interagir na vida do indivíduo. E dependendo do contexto de cada fase, no final da sua vida, ele vai olhar para trás, ver o que foi que ele fez. Se for positivo para ele, ele vai se sentir realizado, se sentir uma pessoa útil. Se não, ele vai entrar no sentido do desespero, né? O que foi que eu fiz da minha vida? O que é que eu estou fazendo aqui? Mas isso é de acordo com a sua superação de cada fase, do que ele desenvolveu do seu ego durante todo o período de vida. Era, era basicamente isso que tínhamos para apresentar. Fica agora aqui as nossas bibliografias. E no mais era isso. Obrigado. Uma boa tarde. Boa tarde.